Fala pessoal, tudo bem? Professora Amanda Moreira aqui mais uma vez com vocês e hoje a gente vai começar falando sobre potenciação, mas a gente não vai ficar somente nisso, a gente vai entrar em equação exponencial para entrar em um assunto que alguns aí já devem ter, né? Se ligado, que é a parte de função exponencial, né? Mas não vai ser agora, a gente precisa entender todo o processo de potência, de equação com expoentes e tudo mais. E a gente vai trabalhar isso aqui, tá legal? Bom, primeira coisa, o que é uma potência? Como é que a gente define uma potência? Bom, dado um número que está sendo multiplicado por ele n vezes, a gente chama esse númerozinho aqui, ó, de base, tá bom? E esse número sendo multiplicado por ele n vezes, por ele mesmo, né? N vezes, esse n de fato é o que a gente chama de expoente. Tudo bem? Ou seja, repara aqui uma coisinha, eu tenho 2 à quinta, por favor, querido. Não faz 2 vezes 5, não, porque expoente é o número de vezes que a sua base se repete, tá legal? Então aqui, o que que você vai ter? O que que é 2 à quinta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Isso aqui vai me dar 32. Tranquilo? 1/3 ao quadrado. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Multiplicação de fração, multiplica todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Então eu vou ter aqui 1/27. E 4 elevado ao cubo. Não é 4 vezes 3, amor. É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem? Esse iniciozinho aqui é bem tranquilo. E aí, a gente vai começar a falar, na verdade eu vou pontuar as propriedades, tá? E se você se ligar, tem lá o bizu em no máximo 50 segundos, que fala sobre 3 delas, tá legal? Primeira delas é multiplicação de potência de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes, tá? Se você está dividindo potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, tá bom? Se eu tô fazendo potência de potência, você multiplica esses caras. Tranquilo? Essas 3 aqui tá lá no bizu em no máximo 50 segundos. Dá uma olhadinha lá. Agora, quando eu tenho 2 valores multiplicados e esses 2 valores está elevado a uma potência, você pode fazer uma espécie de distributiva. Esse m vai ser a potência, o expoente, tanto do A quanto do B. Se você está fazendo uma divisão, é a mesma ideia, tá? Você vai ter uma divisão aqui de 2 valores A e B, e ambos elevados a um mesmo expoente n. Esse n vai valer tanto para o A quanto para o B. Tudo bem? Bacana! E aí eu quero que vocês se atentem a esses 2 pontos aqui. O primeiro é quando a gente fala de número inverso. Ou, em outras palavras, quando você tem um expoente negativo, o que a gente faz? Você já sabe o que é uma base e você já sabe o que é um expoente. Então aqui, se eu tenho uma base com expoente negativo, você inverte a base e o teu expoente automaticamente fica positivo, ok? Mas vamos considerar que todo mundo elevado a esse expoente positivo. Tudo bem? Aqui, ó, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, todo mundo elevado a 1. 2/3 elevado a menos 3, eu vou ter, invertendo, né? 3/2 elevado ao cubo. Tudo bem? Se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre 4 elevado a menos 2. Aqui, vou inverter a base, 1/4 ao quadrado. Tudo bem? Aqui são assuntos importantes para determinados tópicos que a gente vai ver mais à frente em outros vídeos, tá bom? E aí, eu quero falar com vocês sobre equações exponenciais e esse assunto é de suma importância na parte de função exponencial. Bom, o que são equações exponenciais? São aquelas que a incógnita aparece no expoente. Ok.
toda essa parte inicial de potenciação que você já vê há tempos, a gente vai trabalhar aqui, tá? Vamos pensar. 4 elevado a x é igual a 32, pergunto a você, qual é o valor de x? Bom, se eu fatorar o 4, você vai entender que o 4 é igual a 2 ao quadrado, correto? Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado a x, tá? Se você fatorar o 32, você tem 2 elevado a quinta. Tranquilo? Repara que aqui do seu lado esquerdo a gente tem potência de potência. E quando eu tenho potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico. Olha aqui, meu anjo. 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a quinta. Quando eu tenho uma igualdade de base, tudo bem? Automaticamente eu vou ter igualdade de expoente. Igualdade de base, igualdade de expoente. Tá bom. Então, eu já posso sumir com esses caras da base, que já me informaram, né, dessa igualdade. E eu tenho para mim aqui que 2x é igual a 5, né? Igualdade de base, igualdade de expoente. Com isso, eu tenho que o meu x, ele vale 5 meios. Ok? Vamos para aquele segundo ali que a gente vai ter um trabalhinho maior. 25 elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Primeira coisa que você precisa reparar. Os dois valores que eu tenho aqui, 25 e 5, um é múltiplo do outro, então você pode escrever todo mundo na base 5. Tudo bem? E se você fatorar o 25, você vai ter que é 5 ao quadrado. Então vai ser 5 ao quadrado, todo mundo elevado a x mais 1. Correto? Quando você tem... Uma coisa que eu vou até voltar aqui para falar com vocês. Se eu tenho um radical, eu posso escrever esse radical como expoente fracionário. É aquele famoso quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Em outras palavras, o índice da tua raiz vai virar denominador da tua fração. Ou seja, olha aqui, raiz cúbica de 8, o 8 está elevado a 1, né? Quando eu volto para jogar ele para expoente fracionário, você vai ter que o 1 que estava na sombra, que é dentro da raiz, foi para o sol, né? E o 3 que estava no sol foi para a sombra. Bom, é uma forma de você não trocar e não esquecer. E aí, você tem ali a raiz quadrada de 5 elevado a x. Eu posso escrever como sendo 5 elevado a x sobre 2. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Bom, de novo apareceu para mim potência de potência. Vou multiplicar, mas cuidado, você vai aplicar a propriedade distributiva aqui, tá? Da multiplicação. Eu vou ter 5 elevado a 2x mais 2 é igual a 5 elevado a x sobre 2. Opa, de novo, igualdade de base, igualdade de expoente aqui, ó. Foi embora. Sobrou para mim aqui, ó, 2x mais 2 é igual a x sobre 2. Anjo, 2x mais 2 é igual a x sobre 2. Vamos brincar um pouquinho aí com esses valores? O que eu vou fazer? Eu já vou trazer o 2 para cá na distributiva, tá? E aí eu vou ter 4x mais 4 é igual a x. O x vai vir negativo, eu vou ficar com 3x. 3x é igual a menos 4. Com isso, o meu x é menos 4 terços. Beleza, gente? O x é o expoente ali. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Então, show. Então, galera, vamos lá. Fazendo um exemplinho aqui de equação exponencial para a gente reforçar o que a gente já falou. Calcule x e y no sistema a seguir. Bom, a gente tem aqui 5 elevado a x mais y é igual a 1. E você tem que 3 elevado a x vezes 9 elevado a y é igual a 1 nono. Como é que a gente resolveria esse cara? Primeira coisa, igual a 1. Uma coisa que a gente precisa entender é todo valor diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer valor, qualquer base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, eu posso colocar esse cara aqui como sendo 5 elevado a x mais y é igual a 5 elevado a 0.
ok? 3 elevado a x vezes 9 elevado a y. Primeira coisa, o 9 é 3 ao quadrado. Então, já vou colocar direto. Você vai ter 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2y, porque a gente vai ter uma potência de potência ali. Isso aqui vai ser igual, olha só, o 9 a gente sabe que ele é 3 ao quadrado. Se eu inverter, vai ficar 3 elevado a menos 2. Então, é igual a 3 elevado a menos 2. Olha aqui, meu amor, eu tenho igualdade de base. Vou fazer até de uma outra forma não, eu vou só enxugar essa nossa segunda equação aqui. Ó, vou até por aqui em cima. A gente tem 5 elevado a x mais y é igual a 5 elevado a 0. Depois eu vou repetir a base, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Eu tenho 3 elevado a x mais 2y é igual a 3 elevado a menos 2. Agora aqui a gente pode brincar, porque eu tenho na primeira equação igualdade de base. Se eu tenho igualdade de base, eu tenho igualdade de expoente. Então eu já garanto aqui que x mais y é 0. Tá bom? Embaixo é a mesma coisa. Olha aqui, igualdade de base, igualdade de expoente, x mais 2y é igual a menos 2. Tá bom? Então aqui, ó, x mais 2y é igual a menos 2. Aí agora a gente tem um sistema de duas variáveis, de modo que a gente pode resolver de N maneiras. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x nas duas equações. Repara aqui, anjo. Deixa eu até trocar de cor. Quem vai ser o x aqui? Menos y. E aqui? O x vai ser menos 2, menos 2y. X igual a x, então eu tenho que menos y é igual a menos 2, menos 2y. Se eu multiplicar, vou nem multiplicar todo mundo por menos 1 não, eu vou pegar esse menos 2y e levar para lá, que ele vai positivo, né? Então a gente tem y igual a menos 2. Se a soma dos caras dá igual a 0 e o y é menos 2, só nos resta o x igual a 2. Ou seja, o nosso conjunto solução para os valores de x e y nesse sistema é o conjunto cujo par ordenado é 2 para x e menos 2 para y. Tudo certo, gente? Deu para entender até aqui? Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá legal? Acompanha lá, toda terça e quinta a gente vai ter vídeo. E na próxima a gente se vê, tá bom? Um beijo e até mais!